Tudo bem? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês de forma bastante rápida e prática como se utilizar essa ferramenta que ela é voltada para motoristas de aplicativo, integradores de delivery, e é uma ferramenta que tem o intuito de ajudar esses motoristas, entregadores a terem um controle mais acentuado das suas jornadas de trabalho, dos seus custos ao longo do mês e também das manutenções dos seus veículos. Tá? Eu vou começar aqui pelo final, né, pelo propósito da ferramenta, que trata-se de uma ferramenta do Telegram, né, que qualquer um pode usar. E é o seguinte, o que a gente vai buscar aqui? Vou clicar aqui no botão relatório do mês atual e vocês vão ver. Então, aqui, né, apareceu para mim o relatório do mês 9 de 2024, né, setembro de 2024. E o que esse relatório fala? As horas rodadas, né, foram as horas que o motorista, o integrador reportou que trabalhou, os quilômetros rodados, o faturamento do mês, né, que é a soma de todos os ganhos que ele reportou, né, o custo reportado com combustível, algum custo reportado com manutenção e o lucro do mês. Esse lucro do mês, ele nada mais vai ser do que o faturamento do mês, né, que no caso aqui é 2.970, menos esses custos com combustível e com manutenção. E a gente tem também essas duas métricas aqui embaixo, que é o faturamento por quilômetro e o faturamento por hora. Então isso daqui, de uma forma bastante direta, é o salário da pessoa, né? É o salário da pessoa e o esforço que ela fez durante esse mês, né? Então a ideia aqui é passar realmente uma visão bem realista dos ganhos e dos gastos, né, do motorista ao longo da sua jornada mensal, né? Então, no caso aqui, eu cliquei no relatório do mês atual e a mesma coisa pode ocorrer também para o relatório do mês anterior, né? Então, o motorista, o entregador, ele sempre vai ter essas duas opções de clicar, de ver tanto o mês atual, o status do mês atual, quanto o mês anterior também, o que é muito bom até para fazer comparações, né? Se um mês está rendendo mais que o outro e esse tipo de coisa, tá bom? Um outro relatório aqui bem significativo, bem útil para muita gente, é a questão aqui dos relatórios de manutenções do veículo, né? Então, no caso aqui, tem duas manutenções reportadas, mas vocês vão ver aqui, né? Então, a gente tem o dia da manutenção, o tipo dela, né? Que depois eu vou mostrar para vocês como que insere, tem alguns tipos já pré-estabelecidos, mas o usuário também tem a liberdade de colocar o tipo que ele quiser. E também alguma observação, né, um detalhamento dessa manutenção, o quilômetro no qual ela foi feita e também o valor gasto ali, tá? Esse mesmo valor que foi informado aqui, ele vai aparecer aqui no custo com manutenção daquele mês, né? Mas a qualquer momento o usuário pode clicar aqui nesse relatório de manutenção e ver a manutenção que foi feita no dia tal. Isso é muito bacana por exemplo, no caso aqui, ó, a troca de 4 velas, né? Essa manutenção aqui que ocorreu no dia 2 de agosto de 2024. Isso é importante para caso dê algum outro problema com a vela do seu carro, né? Na ignição do seu carro, você saber qual foi a última vez que você trocou, qual foi a marca que você colocou, quantos quilômetros que tinha quando você fez a troca, né? E um outro tipo de relatório que a gente tem aqui também, ele é um relatório que ele tenta se assemelhar com um espelho de ponto. E ele sai na forma aqui de Excel. Então eu vou abrir aqui, ó, o Excel do mês, de novo, né? Vai ter tanto do mês atual quanto do mês anterior. Vou clicar aqui no mês anterior. Então vocês podem ver aqui, ó, já o robô, né, já enviou para mim aqui um arquivo em Excel. Eu vou abrir aqui, selecionar para abrir com o aplicativo de planilha, né, do meu celular. E aqui, o que acontece? De forma semelhante a um espelho de ponto de empresa, né, deixa eu dar só uma esticada aqui, esse Excel ele vai ter a data, o horário de início, o horário final, o quilômetro que a pessoa reportou que estava no início da jornada, o quilômetro no final da jornada, as horas rodadas, os quilômetros rodados e o ganho. Vai ter isso para todos os dias daquele mês, né?
E da mesma forma, isso vai ter também para os abastecimentos que a pessoa reportar, né? Vai ter que ir no dia certinho que a pessoa fez o abastecimento e alguma eventual manutenção que tiver surgido ali. Então, para aquelas pessoas que gostam de trabalhar com Excel, o robô também é, ele consegue fornecer, né, esse relatório também no formato de Excel, tá bom? Agora que a gente viu os principais relatórios que o robô usa, deixa eu só mostrar só mais um aqui, ó, que é o extrato do mês. Cliquei aqui no extrato do mês, ele vai ter também de novo naquele formato de espelho de ponto, só uma síntese, né, de todas as suas jornadas nesse mês, a hora que começou, a hora que terminou, a duração dela, a distância e o ganho reportado. Isso aqui é até mesmo para se checar que os dados foram todos inseridos de forma correta no robô, né? Então, esse aqui que é o propósito do robô, né? É a gente ter todas as informações relevantes para motoristas na palma da mão. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como que se faz para inserir as informações no robô, tá? Então, a primeira e mais corriqueira, né, das informações que a pessoa vai adicionar vai ser as jornadas de trabalho dela, tá bom? Então, a pessoa vai vir aqui, né, iniciar a jornada, no botão ali, iniciar a jornada, e o robô pergunta aqui, né, ele pede, favor informar o quilômetro atual do início da sua jornada. Então, eu vou fazer só aqui, por exemplo, né, vou colocar aqui 500 quilômetros. Beleza, o robô já respondeu, quilômetro atual, 500, né, registrado, jornada iniciada. Então, vamos só ganhar um tempinho aqui e vamos supor que a pessoa, ao longo desse dia, ela fez um abastecimento em seu veículo. Então, ela pode vir aqui, ó, em abastecimento, e o robô já novamente aqui, né, de forma bem rápida, ele pediu, informe o valor do abastecimento. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, R$ 186,90. Beleza? Então, joia. A pessoa reportou o abastecimento aqui. Ah, mas e se a pessoa reportar o abastecimento de forma errada, né? Então, vamos fazer o teste aqui. De novo, eu vou reportar um abastecimento e eu vou colocar uma letra aqui, escrever uma palavra, você. O robô ele não aceita a entrada, né? Então ele pede de novo informar um valor válido. Como a gente já fez o exemplo aqui, a gente pode vir só aqui em cancelar e a gente já cancelou essa ação. Beleza. Por algum motivo também a pessoa teve que fazer alguma manutenção no carro, né? Então eu vou vir aqui no botão de manutenção, né? Cliquei aqui no botão, ele já me sugere, né, algumas categorias de manutenção. Óleo, pneus, filtro de ar, filtro de combustível, outros, né? Então, digamos que seja, vamos supor que seja outros, né? E aqui ele pede, né? Escreva em poucas palavras a manutenção. Vamos supor, o pneu furou, algo assim. Pneu furou. Não, vamos colocar um caso mais legal aqui. A gente teve uma pequena. O retrovisor foi arrancado, vamos supor. Arrancado e trocado. Tá? Beleza. Aí aqui, né, ele pergunta qual que é o quilômetro dessa manutenção para a gente ter esse histórico, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, 93 mil quilômetros que isso aconteceu. E ele pede para a gente informar o custo dessa manutenção, tá? Então eu vou colocar aqui que teve a mão de obra e a peça, né, ficou em R$ 300 a troca desse retrovisor. Beleza, então aqui a pessoa registrou a manutenção. Então vamos supor que o usuário agora ele vai voltar para casa, né, ele finalizou a jornada dele, então ele vem aqui em finalizar a jornada, né? Então aí que o robô novamente ele pede, né, favor informar o quilômetro atual final, né? Então começamos com 500, né? Vamos supor que a pessoa rodou até o quilômetro 750 ali no marcador dela. E aí ele me pergunta, qual foi seu ganho hoje? Se você não quiser informar, você pode vir pular. Caso você queira informar, você digita aqui o valor.
Vai ter aquela mesma lógica lá do abastecimento, né? Se a pessoa escreveu alguma coisa errada, ele vai pedir para escrever de novo, né? Mas vamos supor que não venha ao caso isso. Vou colocar aqui que o valor foi de R$ 120. Então, beleza. Então aqui já aparece um outro relatório para a pessoa, né? Ele é um relatório aqui do dia, né? Então o tempo total da viagem foi de 0,05 horas, lembrando que isso aqui foi uma demonstração só de teste, né? A pessoa rodou 250 quilômetros, ganhou R$ 120. O ganho por quilômetro foi de 48 centavos. Esse ganho por hora aqui, é claro, né? Ele está superfaturado aqui no caso, porque a hora reportada aqui foi muito pequeno, mas a título de exemplo, né? Então, novamente, né? Esse dado que eu acabei de alimentar, ele vai aparecer nos relatórios subsequentes aqui. Então, por exemplo, se eu vier aqui no extrato do mês, pode ver que no dia de hoje, né? Aqui a gente tem essa última entrada aqui, dia 24 de setembro. Ele teve, né, essa jornada aqui com início às 10h37 e o fim às 10h40, né? E a mesma coisa vai aparecer para os demais relatórios, né? Por exemplo, aquela manutenção que a gente colocou do retrovisor, ela de novo, ela já apareceu aqui, né? O retrovisor foi arrancado e trocado, os 93 mil quilômetros, valor de R$ 300. Então, pessoal, uma dúvida muito comum é o que acontece caso a pessoa esqueça ou de finalizar a jornada ou de iniciar a jornada, né? Vamos supor que o motorista chegou em casa e ele não abriu a jornada quando ele saiu e ele já finalizou a jornada ali, né? Então vamos simular isso aqui no robô, vamos ver o que acontece. Então eu vim aqui em finalizar a jornada, aí o robô me avisou aqui, né? Você esqueceu de registrar a entrada, vou informar o quilômetro atual, né? Então beleza, vamos supor que o cara, no quilometragem do carro dele, o atual está 700 quilômetros, beleza. Aí o robô vai te perguntar quantas horas que você dirigiu hoje, porque aqui, querendo ou não, acaba que vira uma estimativa, né? Então vamos supor que o cara sabe ali mais ou menos a hora que ele saiu, quanto tempo que ele dirigiu e ele colocou ali 6,2 horas. Beleza. Aí o robô pergunta, quantos quilômetros você rodou hoje? Então vamos supor 80 quilômetros. Beleza? Qual foi seu ganho? Vamos supor aqui R$ 70, né? E aí o robô finaliza a jornada, né? Tempo total 6,20 horas aqui, né? Só fez um arredondamento aqui. Os quilômetros totais, né? O ganho e tudo mais. E vamos ver aqui no extrato do mês. Olha aqui no finalzinho aqui a gente tem essa entrada, né? Então pode ver que aqui no fim está o horário atual que a gente finalizou a jornada aqui, né? Ele capturou o horário atual e o início, desculpa, ele subtraiu aquelas 6,2 horas e fez esse registro aqui, né? Agora vamos simular um outro caso, tá? Esse aqui vai ser um pouquinho mais difícil de simular porque seria o de que a pessoa ela não finalizou uma jornada e ela já está iniciando a próxima, né? Então seria o caso que a pessoa esqueceu de finalizar a jornada. Então seria aqui, né? Iniciar a jornada, vamos supor que a pessoa iniciou uma jornada aqui. Então nos quilômetros atuais, vamos supor 50, né? Então o robô pegou e registrou, tá? Aí vamos supor que transcorreu o dia, a pessoa voltou para casa, esqueceu de finalizar a jornada e deseja no próximo dia, né, na próxima jornada, iniciar uma nova jornada. Então a pessoa veio aqui iniciar a jornada. Então, quando a pessoa clicou aqui, o robô informou para a pessoa, olha, você não finalizou sua última jornada. E aí ele pergunta, no dia 24/9, né, que foi a data da última jornada não finalizada, quantas horas você dirigiu? Então vamos supor que foi 6 horas, tá? Ótimo. E quantos quilômetros você dirigiu, né? Novamente, a gente vai ter que recorrer um pouco à memória aí do motorista, né? Então vamos supor 50, né? Beleza. E qual foi o seu ganho nesse dia? Vamos supor R$ 40, né? Então, o que aconteceu, né? Informou que a jornada anterior foi regularizada e já começou o trâmite para iniciar a jornada de hoje. Que vamos supor, e perguntou quantos quilômetros qual é a quilometragem atual do carro, né? Então vamos supor 400
Beleza, então quilômetro atual de 400 registrado, jornada iniciada. E se formos aqui no extrato do mês, a gente vai ter aqui no final a mesma situação, né? Então teria ocorrido esse início às 11h17 e o fim às 17h17, porque se tratou de uma jornada de 6 horas. Né? Pessoal, então é isso. A proposta do robô realmente é ser uma ferramenta para ajudar nesse controle de manutenções, de gastos. É, a gente sabe que fazer cálculo de hora, vamos supor que a pessoa tem um controle manual ali, comecei às 8h20 e terminei às 14h37. A gente sabe que essa conta ela é chata de fazer, né? Então, a ideia aqui é realmente ser uma ferramenta prática e para a gente ter realmente esse conhecimento do quanto que a pessoa está ganhando, né? Está ganhando, quanto que ela está rodando, para ter uma análise bem clara e transparente do que está entrando de renda e o que você está dedicando de esforço, né, na atividade aí de motorista integrado. Então, obrigado por assistir o vídeo. Fique à vontade para compartilhar com amigos. E o nome do robô, né? Vou deixar na descrição do vídeo. Mas para você encontrar ele no Telegram, basta a partir do Telegram você digitar isso aqui, ó. @driver_assistantbot. Obrigado, pessoal. Até a próxima.